Avatar, o último mestre do ar. Oi, eu sou o Pedro e eu assisti Avatar, o último mestre do ar. Assim, só dando um leve contexto, eu gosto muito de Avatar, tipo, eu realmente gosto muito de Avatar. Eu assisti quando eu era criança e só tinha achado divertido, só tinha achado legal, só que eu tava lá pelo quinto episódio do live action e me deu vontade de rever o desenho. Então eu revi o desenho inteiro e também já terminei o live action. Ou seja, tipo, muita coisa que mudou, por exemplo, tá bem fresco na minha memória. E eu não lembrava que Avatar, a lenda de Aang, ou seja, a animação, era tão boa, era tão bem escrita, tinha um roteiro tão sensacional, personagens muito bem escritos, era tão divertido. Eu lembrava que era divertido, mas eu realmente não achava que era tanto. Depois de ver, eu acho que com certeza eu consideraria uma das minhas séries animadas favoritas. Eu achei maravilhoso. Eu já falei, eu já tinha assistido antes, só que eu não lembrava de muita coisa e muita coisa importante. Eu não lembrava. Então foi quase que como assistir uma primeira vez. E valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Bom, mas falando do live action, bom, para começar, eu queria dizer que alguns personagens sofreram mudanças e isso em si não é um problema, mas vira um problema quando isso é inserido na série. Por quê? Temos, por exemplo, o Sokka, que é um personagem. Eu vou falar do machismo do Sokka. Até deu o que falar que no desenho ele era um personagem machista, depois ele teve uma evolução de personagem, ele percebe que ele estava errado, tal, enfim, ele evolui como ser humano, mas aqui na série, para evitar polêmica, para evitar cancelamento de qualquer tipo, eles retiraram o machismo dele e o problema é que muito do sentido de muita coisa do desenho se perde aqui, porque eles colocam, por exemplo, um episódio inteiro que no desenho é muito importante pro Sokka, já que é o episódio principal onde acontece essa evolução de personagem e ele deixa de ser machista, porque ele encontra um grupo de mulheres guerreiras e ele vê que, pô, só porque ele é homem não quer dizer que ele é o dono do mundo, só porque ele é o homem não quer dizer que ele é o melhor guerreiro que existe. Não tem nada a ver isso, na verdade. E é muito legal isso. E isso acontece aqui, só que ele não é machista. Então, tipo, só que eles ficam mostrando o Sokka com as mulheres lá e só que não tem sentido, sentido, que eu quero dizer, não tem motivo para aquilo tá acontecendo. Não tem motivo. Eles só fazem porque tá no desenho, é uma coisa importante que acontece no desenho, então eles vão adaptar. Só que no desenho acontece principalmente pro personagem ter essa evolução. Aqui na série, não, porque ele nunca teve esse problema para começar. E isso não acontece só com o Sokka, isso acontece com o Aang também. O Aang, gente, ele tá muito diferente. Ele tá muito diferente mesmo. E, enquanto na série animada ele é muito brincalhão, ele faz muita piada, até porque ele é uma criança. Ele pode ter ficado, tipo, 100 anos no gelo, mas a mentalidade dele ainda é de uma criança. Porque ele não passa disso, ele só tem 12 anos apesar de ter ficado muito tempo congelado. E isso na série é muito bacana, porque ele só foi congelado porque ele fugiu da responsabilidade que ele tinha. Ele tinha uma responsabilidade de ser o Avatar, mas ele foge disso. E por fugir disso, que ele foi congelado e ficar congelado por 100 anos até que ele se sai do gelo e por muito tempo eles ficam se perguntando onde esteve o Avatar durante esses 100 anos? Por que você abandonou a gente? Você é uma criança, você não sabe lidar com essa responsabilidade. O que no desenho é verdade, porque ele realmente ele tentou fugir da responsabilidade que ele tinha. Ele é muito criança, enquanto aqui na série não. Ele leva as coisas bem mais a sério, ele entende minimamente a responsabilidade de ser um avatar,
Então ele sempre tá querendo levar isso a sério. E a principal mudança de tudo isso é que ele não foge. Ele não foge. Ele saiu meio que para espairecer a mente, digamos assim, entendeu? Ele queria um tempo para pensar, calmo. Então ele tenta voltar, só que ele não consegue, ele acaba se congelando. Mas assim, foi totalmente acidente, ele queria voltar. O que perde totalmente o sentido, porque se acontecesse isso, tudo bem, é uma série diferente, tudo bem que é uma adaptação do desenho, mas são duas coisas separadas, a gente tem que analisar como duas coisas separadas. Só que assim como no desenho, eles falam várias vezes, tipo, você é uma criança, você é irresponsável, você não sabe lidar com a sua responsabilidade, você fugiu, sendo que ele não fez nada disso. Ele sabe, quer dizer, não sabe, mas ele entende que tem que lidar com essa responsabilidade. Ele não é criança, no sentido de agir que nem uma criança, ele é mais sério, ele é mais concentrado, a personalidade dele tá muito diferente, eu já falei, no desenho ele é muito mais é, criança do que aqui. Aqui ele tá sempre sério, ele tá sempre levando as coisas a sério. E sabe que ele é o Avatar e que isso é uma responsabilidade muito grande. E apesar de não entender 100% aquilo, ele sabe que ele tem uma grande responsabilidade. E não tentou fugir daquilo. Enquanto no desenho aquilo aconteceu. E é o que eu disse, o problema nisso tá no fato de que a série inteira eles ficam batendo na mesma tecla de você fugiu, você não sabe lidar com a responsabilidade, sendo que pelo que mostra, ele sabe sim, ele não fugiu. Só que mesmo assim, ele fica, o próprio Wang fica na cabeça, eu abandonei todo mundo, eu abandonei eles, onde é que eu tava, o que que eu fui fazer, sendo que ele não abandonou ninguém pela milésima vez, gente. Ele não abandonou ninguém no desenho. Eles criam um motivo e eles fazem algo que acontece por causa desse motivo. Enquanto aqui na série, ou esse motivo não existe, ou ele é bem diferente. Só que o que acontece é a mesma coisa que acontece no desenho. Só que no desenho acontece por causa desse motivo, que no live action é como eu disse, não existe, ou ele é mudado bastante. Ele é bem mudado. Então acabou que ficou isso, uma das coisas que eu me desagradei com a série e que eu acho que podia ter sido melhor. Agora, outra coisa que eu também não me agradei com a série é mostrar tudo muito rápido, mostrar tudo direto na sua cara. É, não tô sendo muito específico. Ó, a série já começa mostrando a dobra de fogo, mostrando a dobra de terra, mostrando o Senhor do Fogo, o Poderosaço, ou seja, já mostra muita coisa importante, já mostra o poder que essas pessoas podem ter com os elementos que eles dominam. E eu não acho isso legal porque começa de uma maneira muito espalhafatosa, assim. Eu acho que no desenho eles começam bem mais calmo, assim, mais simples, só com o Sokka e a Katara tentando pescar, aí acaba que encontra o Aang e isso cria um clima de mistério. Você se pergunta o que que esse moleque tá fazendo, qual a importância dele. Aí ele fala de bisão voador, você pergunta o que que é isso? O que que é isso? Enquanto aqui na série ele já mostra bisão voador, ele já mostra depois da cena da dobra de fogo e de terra, já vai direto pra. Como é que é o nome? Pra tribo do ar, pros monges do ar. Já mostra o Aang, já mostra o velho que era amigo do Aang, Kyatsu, acho que é alguma coisa assim, Kyatsu, é, já mostra tudo o que aconteceu, e eu imagino que eles fazem tudo isso porque imaginaram que o principal alvo ia ser quem já assistiu a animação e vai assistir o live action. E óbvio que eles estão certos. Isso é muito óbvio, isso é bem claro, na verdade. Só que ainda assim, vai ter gente que já assistiu e não lembra, tipo, era o meu caso, não lembrava de muita coisa, e vai ter gente que nunca assistiu. Então eu acho que eles podiam ter feito como no desenho, porque eu acho que no desenho isso é muito legal.
Aqui não é que é ruim, mas é que eu acho melhor a forma que o desenho escolheu. Aqui no live action, eu acho que não é tão legal você já explicar tudo direto, mostrar de começo assim, sem mistério. Eu acho que o desenho ele cria um clima muito melhor por conta de você de mostrar as coisas pouco a pouco. Aí você se pergunta o porquê daquilo, você fica curioso por que aquele cara de fogo tá querendo pegar o Aang. Aqui eles dão uma segurada, mas no episódio eles já explicam tudo, mostra o Senhor do Fogo, o pai do Zuko, o pai do Zuko, eles já mostram, enquanto no desenho eles ficam escondendo o rosto. E eu acho que no desenho isso é muito bacana. Eu acho que isso é um dos pontos positivos. Eles vão mostrando um pouquinho mais devagar, cria o mistério, você fica se perguntando, tá, até que ao longo da série eles vão explicando. Aqui no live action não. E como eu disse, eu imagino que isso acontece porque eles imaginaram que quem ia assistir ia ser os fãs do desenho, então eles já sabem muito bem o que vai acontecer. Mas eu já, eu já disse antes, ainda assim vai ter gente que nunca assistiu o desenho e vai ter gente que não lembra do desenho e vai ver, e vai ter gente que talvez queira uma lembrança de como foi o desenho para eles, vendo agora os personagens que eles tanto amavam em live action. Eu entendo o porquê de ter gente que não curte tanto live action, justamente pelo fato de, mas é a mesma coisa, só que em outro formato, qual é a graça disso? Eu entendo muito bem esse ponto, mas eu também entendo muito bem quem gosta de live action, que gosta de ver os personagens, a história que cresceu assistindo ou que assistiu quando era criança, e rever aquilo só que em outro formato, com atores reais interpretando aquilo que você tanto gostava. Eu entendo isso. Eu, na verdade, eu acho que sou isso, apesar de eu ser um pouco jovem ainda, né? Não tem aquele negócio de, eu assisti na minha infância e tal. Não tem tanto isso, mas eu gosto sim de live actions. Esse live action, eu me diverti. Eu me diverti assistindo live action. E apesar desses pontos negativos, agora eu vou estar falando de algumas coisas que eu gostei. Falar só das principais, e porque é basicamente todo o resto. Todo o resto eu gostei na série. E principalmente uma coisa que eu gostei foi o modo que eles contaram muito das coisas importantes que aconteceram no desenho. Porque corria o risco de ficar muito rushado, né? Eles pegarem só as partes importantes, mas ainda assim as importantes ficarem curtas demais, só para adaptar a temporada inteira, sendo que se fosse mais devagar, mais bem explicado, mais bem desenvolvido, o resultado ficaria muito melhor. Podia acontecer isso, mas eu acho que não acontece. E principalmente porque eles tentam misturar ou trocar coisas de lugar cronologicamente, e eu acho que isso funciona, eu acho que ficou muito bom. Por exemplo, tem um episódio do live action, que é um episódio só, que acontecem coisas importantíssimas, que no desenho são 3 episódios. São 3 episódios que no live action é tudo adaptado para um só. Não é exatamente igual no desenho, aqui no live action eles trocam muita coisa, mas eu particularmente eu acho que aquilo funcionou muito bem. Eu acho que ficou muito bom do jeito que tá. Fez muito sentido também, não acho que se perdeu o sentido só por causa que muitos dos motivos daquilo ter acontecido no desenho ter sido trocado. Eu acho que ficou muito bom. E algo que a série faz, ela apresenta muita coisa que aconteceu no desenho aqui, só que trocado. Por exemplo, a irmã do Zuko, ela, se não me engano, me parece ou só no finalzinho da primeira temporada ou só na segunda. Eu lembro que ela tá na segunda, mas eu não lembro se a primeira aparição dela é só na segunda temporada ou se é no final da primeira. Mas, enfim, de qualquer forma, ela já é bem apresentada na primeira temporada aqui. Eu não acho que isso ficou ruim. Tem um episódio onde tem um espírito que eu não me lembro o nome, que é aquele ladrão de rostos, que ele é apresentado, acho que um pouco depois no desenho, só que aqui eles já mostram antes.
eles mudam o que acontece com o espírito. Na verdade, no desenho não acontece nada. O Aang só vai pedir ajuda para ele. Aqui já tem algo maior, algo que acontece no final de um episódio e é resolvido no começo do próximo. Mas no geral eu acho que ficou muito bom. Acho que essa mistura ou troca de coisas, eu acho que coisas que aconteceram no desenho, eu não acho que ficou ruim, eu acho que ficou muito bom, na verdade. Não acho que ficou muito rushado, eu acho que tá bem desenvolvido. A maioria das coisas, pelo menos, a maioria. E eu acho que eu vou elogiar também o CGI, que eu vi gente falando muito bem, e também vi gente falando que, por exemplo, tinha partes que obviamente eram fundo verde. Eu imagino que sejam as partes onde eles estavam voando no APA. E isso eu acho que seriam os momentos que mais é evidente que é uma tela verde. Mas no geral eu me agradei muito com o CGI. Os efeitos das dobras dos elementos são muito bons, eu acho que foi muito bem feito. Tem uma hora que o Aang ele abraça o Appa e o cara, eu acho que isso está muito bem feito. É uma interação de ser humano com um personagem totalmente digital, muito boa. Quer dizer, claro que talvez o Aang estivesse realmente abraçando alguma coisa e eles trocaram por algo digital, mas ainda não é algo fácil de fazer, ainda é algo elogiável. Bom, e eu acho que esses são os principais pontos que eu me desagradei e me agradei com a série Avatar, o Último Mestre do Ar de 2024. Para a série, eu pensei e eu acho que eu dou uma nota 6 para a série. Eu acho que é uma nota justa, eu acho que tá de bom tamanho. E eu tô ansioso para as próximas temporadas, principalmente porque na segunda temporada, que já foi confirmada, assim como uma terceira temporada, na segunda, aparentemente vai ser focado na dobra de terra, do Aang aprendendo a dobra de terra. A primeira foi focada em água, a segunda agora vai ser em terra, e a terceira na dobra de fogo, assim como no desenho. No desenho é exata a mesma coisa. E eu tô muito ansioso, especialmente para essa segunda, porque a personagem Toph provavelmente vai ser inserida. Eu espero que sim. Por favor, não inventem, sei lá, só porque ela é cega ou que tem piadas sobre cegueira no desenho. Eu espero que eles não tirem, se bem que se tiraram o machismo do Sokka, é capaz que tirem as piadas de cego. Eu ficaria triste com isso. Eu gosto das piadas de cego, mas tudo bem. Eu adoro essa personagem, tô muito ansioso pra ver ela em live action. Enfim, é isso que eu tinha pra falar, gente. Eu peço desculpas pelo áudio, vou estar comprando um microfone logo logo, tá? Só que eu preciso pegar um embalo de Avatar. Já tô meio atrasado, quem tinha que fazer vídeo a maioria já fez, então eu tinha que fazer. Eu vou estar vendo se vai ficar esse cenário mesmo. Eu vou estar vendo a câmera para ver se pega, faz alguma coisa melhor. Mas enfim, isso para o futuro. Enfim, muito obrigado mesmo a você que ficou até aqui, ou sei lá, só você que assistiu até a parte que eu falo a nota e depois que eu já parei de falar o que eu achei, você já foi embora. Também não tem problema. Enfim, tô enrolando demais. O que eu quero dizer é obrigado e tchau.